Até a próxima sexta-feira, lideranças globais estarão reunidas em Madrid, na Espanha, para a Conferência do Clima da ONU, Organização das Nações Unidas. No encontro, o desafio de fazer com que os governos dos países participantes assumam um compromisso de combater as mudanças climáticas. O aumento da temperatura média no mundo, os constantes desastres naturais são as consequências da ação do homem na natureza. E uma instituição que monitora esse cenário para prevenir mortes causadas principalmente pelas chuvas no Brasil, por exemplo, é o CEMADEM. E na nossa entrevista de sábado, a gente conversa com o responsável por esse trabalho. Há 8 anos, o CEMADEM faz o monitoramento de áreas de risco para emitir alertas de desastres naturais, como deslizamentos de terra e inundações. E o coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento daqui, o Dr. José Marengo, é um dos cientistas mais influentes do mundo, segundo uma pesquisa recente realizada por uma consultoria britânica. Por isso, ele está aqui comigo para falar sobre o trabalho realizado pelo CEMADEM e também por ele. Dr. Marengo, o principal objetivo do trabalho do CEMADEM é a prevenção? Sim, a ideia do CEMADEM como centro é um monitoramento de condições que podem levar a desastres naturais, particularmente aqueles relacionados com água, enxurradas, enchentes, secas, deslizamentos de terra, e também realizar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a prevenção de risco de desastres. E esos distritos monitorados, as municipalidades, são aquelas que mostram um maior risco, um histórico de desastres e também uma maior densidade populacional. E elas se concentram na região que vai da região nordeste, na costa do nordeste particularmente, e sudeste e sul. Ou seja, são aquelas áreas com maior densidade de população. Um tema que está em evidência agora é a Amazônia. O que o senhor tem percebido em relação ao clima dessa região aí nos últimos anos? Bem, nos últimos 20 anos, por exemplo, têm acontecido eventos extremos, aqueles eventos que acontecem uma vez cada 200 anos. Em 2005, 2010, 2016, as grandes secas, com aumento do número de queimadas e impactos ecológicos. E depois, 2009, 2012, as grandes enchentes. Ou seja, os extremos estão virando mais extremos. Claro que isso é, podemos dizer, o que nós chamamos variabilidade natural do clima, mas também tem um aspecto fundamental, que é o desmatamento, que são as ações humanas que podem se combinar com a variabilidade natural do clima e aumentar os impactos na população, nos ecossistemas. E qual a tendência para o futuro se continuar do jeito que está? Bom, se continuar do jeito que está, primeiro a temperatura está aumentando. O ano de 2017 foi o mais quente na Amazônia desde 1850. E uma das nossas maiores preocupações, em geral, é o que pode acontecer na região associado a um aumento no desmatamento. Ou seja, secas, queimadas, a fumaça das queimadas afeta a população, afeta o comércio, os rios podem baixar de nível, deixando os ribeirinhos isolados. Ou seja, um impacto ecológico e econômico muito grave, não? E as projeções climáticas, ou seja, aqueles cenários gerados pelos modelos para o futuro, mostram que esses eventos extremos de agora podem acontecer mais frequentemente e naturalmente. Ou seja, um clima mais extremo, não só na Amazônia, em todo o mundo. O verão se aproxima e com isso vem aí a época das chuvas. Qual a participação do CEMADEM na operação Chuvas de Verão da Defesa Civil do Estado? Nós colaboramos com todas as defesas civis, não? E a forma como o trabalho do CEMADEM funciona é o seguinte: nós desenvolvemos a pesquisa aplicada justamente para as atividades da sala de operação. Então, as alertas, quando são confirmadas, são emitidas para a Defesa Civil Federal. E aí a Defesa Civil imediatamente passa para a Defesa Civil dos Estados e dos municípios. Ou seja, todos eles recebem o alerta. Por isso que nós trabalhamos em conjunto com a Defesa Civil. Eles vêm regularmente aqui para as nossas reuniões, vêm a visitar, então tomam um cafezinho, mas é bom de manter esse contato, não? Porque não é algo que nós queremos passar ciência para eles, queremos passar o lado prático da coisa. Se eles querem saber ciência, poderão saber, mas nós queremos
passar isso em um linguajar que qualquer pessoa possa entender. As pesquisas realizadas, tanto pelo senhor quanto pela CEMADEM, sempre apresentam resultados bem expressivos, né? Como é que o senhor avalia o trabalho do poder público na resolução desses problemas depois que o centro emite esses alertas? Ainda é preciso avançar nesse sentido? Ainda é preciso, sim, porque antes do CEMADEM, o papel da Defesa Civil era mais reativo, ou seja, acontecia um desastre, colchões, resgate de mortos, reconstrução, mas faltava a parte anterior. Não? Então, os centros meteorológicos emitiam previsão de chuva, mas nem sempre uma previsão de chuva, um alerta meteorológico é um desastre. Então, o CEMADEM combina a previsão de chuva com as áreas de exposição, os aspectos sociais e econômicos e emite esse alerta. E esse alerta é aquele que está sendo repassado à Defesa Civil e à população. É um processo lento, porque se alguém bate à sua porta, vai dizer: senhora, você tem que sair de sua casa porque às 8 da noite vai ter uma enxurrada. Sempre vem aquela dúvida: será que vai acontecer ou não? Então, esse processo está sendo ajustado, porque mortos, infelizmente, ainda continuam, mas muitas vezes são pessoas que não saíram de casa ou que ficaram na enxurrada presos com o cinto de segurança e entraram em pânico e não conseguiram. Então, esse tipo de coisas nós queremos preparar a população. E quais são as pesquisas previstas para o ano que vem? Todos nós temos, como CEMADEM, um centro de pesquisa aplicada. Ou seja, trabalhamos com universidades, mas nossa pesquisa não se poderia classificar como básica. Ou seja, temos grupos que trabalham com trabalho de campo, observações, colocam instrumentos em Cubatão, Campos de Jordão, Caraguatatuba, áreas que são de risco de deslizamentos de terra. E outros grupos que trabalham com análise de dados, modelamento, uso de sensores remotos, radares, ou seja, é uma pesquisa muito avançada, muito contínua, todo ano. Não? E é claro que os pesquisadores publicam livros, publicam papers, participam de conferências e encontros nacionais e internacionais. Ou seja, nosso papel, no caso da minha coordenação, é fornecer os instrumentos e facilitar a pesquisa dos pesquisadores relativamente mais jovens. Não? Mas a ideia é isso, a pesquisa que nós queremos é uma pesquisa que termine aí na sala de operação, que permita ser aplicada na hora, não uma pesquisa teórica que discutem, filosofam e depois não acaba em nada. Esse talvez é o nosso diferencial. Dr. Marengo, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista de sábado. Eu que agradeço pela oportunidade e, como órgão do governo federal, sempre estamos aqui para ajudar. Voltamos ao estúdio. Muito importante o trabalho do CEMADEM, né? Agora é hora de conferir a previsão do tempo para este domingo em toda a região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. O domingo deve ser de sol e períodos de nuvens na região. As máximas chegam a 24 graus e mínimas de 12 em Campos do Jordão e em Monteiro Lobato. Em Caçapava, os termômetros devem alcançar 28 graus, faz 27 graus em Natividade da Serra e 28 graus em Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba. No litoral, faz 27 graus em Caraguatatuba e em São Sebastião. Em Taubaté hoje, a máxima registrada chegou aos 28 graus. Para o domingo, a previsão é de máximas de 29 graus e mínimas de 15. No litoral, as máximas alcançam 28 graus e mínimas de 20 em Ubatuba. No próximo bloco, os destaques da nossa agenda cultural e também vamos mostrar um pouco do trabalho dos papais e mamães noéis durante essa época do ano. O Antes Cidade volta em instantes, agora 7h08, continue com a gente.